Chegamos na última unidade funcional proposta por Lúria. Na videoaula anterior, nós vimos a segunda unidade, que, de forma geral, é responsável pela recepção, codificação e armazenamento das informações. E já vimos que tanto a segunda unidade como a terceira unidade apresentam divisões em áreas primárias, que são áreas de projeção, que recebem ou originam fibras de sensibilidade ou motricidade, e as áreas de associação, que não se relacionam diretamente com a motricidade ou sensibilidade. As áreas de associação podem ser as áreas secundárias ou as áreas terciárias. As áreas secundárias são unimodais, são indiretamente relacionadas com uma modalidade sensorial ou motora, e elas se conectam com as áreas primárias de uma mesma função. Já as áreas terciárias são supramodais, não fazem processamento sensorial nem motor. São atividades psíquicas superiores, memória, processamento simbólicos, pensamento abstrato, entre outras. E a sua conexão são com as áreas unimodais. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Antes de falarmos da terceira unidade, vamos trazer algumas informações de Cosenza e Guerra. Em relação à nossa espécie, sabemos que não existem dois cérebros iguais, mas podemos afirmar que todos temos vias motoras e sensoriais que seguem o mesmo padrão. Elas estão previstas nas informações genéticas das nossas células e são construídas enquanto o nosso organismo se desenvolve dentro do útero materno. Quando a criança nasce, já tem prontos em seu cérebro esse conjunto de circuitos, ainda que eles não estejam funcionando em sua plenitude. A maior parte do nosso sistema nervoso é construída, em linhas gerais, ainda no período embrionário e fetal. O que torna os cérebros diferentes é o fato de que os detalhes de como os neurônios se interligam vão seguir uma história própria. Então, a interação com o ambiente é importante porque é ela que confirmará ou induzirá a formação de conexões nervosas e, portanto, a aprendizagem ou o aparecimento de novos comportamentos que delas decorrem. Em sua imensa maioria, nossos comportamentos são aprendidos e não programados pela natureza. Muitas pesquisas têm mostrado que a estimulação ambiental é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick. A terceira unidade é a unidade de saída de informações e também é o nível mais elaborado do desenvolvimento do cérebro. É a central de comando e a região responsável é o lobo frontal. E Fonseca nos diz que esta unidade funcional é a que mais tarde é desenvolvida em termos neurológicos. Ela integra, por inerência, a segunda e a primeira unidades, mais precocemente desenvolvidas. Consequentemente, ela guia e orienta hierarquicamente as áreas subcorticais, permitindo a sua modelação consciente e atencional. Dotada desta arquitetura cibernética complexa, a terceira unidade frontal avalia se a família de procedimentos de planificação e execução é consentânea com os objetivos de longo termo e se a monitorização dos fins está ou não sendo assegurada. Ou seja, essa unidade é a que planeja, organiza e também faz a avaliação dos nossos comportamentos para que as ações saiam de acordo com o que desejamos. Esta unidade também se divide em três áreas, porém de forma invertida. Nós vimos que na segunda unidade começava pela área primária, que corresponde à entrada dos estímulos sensoriais. Porém, agora, a área primária é a ação final, a ação motora, enquanto que a área terciária é a intenção.
o planejamento da ação motora ou comportamental, mas nós vamos explicar um pouco melhor. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick. As áreas terciárias, segundo Luria, são responsáveis pela elaboração de planos e programas motores. E Fonseca complementa dizendo que são centros de antecipação, de regulação, de desprogramação, reprogramação, de reaferência e retrocontrole emocional, de superfocagem da atenção, de flexibilidade e plasticidade, que refletem a atividade cognitiva que antecede a ação ou a conduta. Já a área secundária apresenta centros de organização sequencial e temporal de condutas dependentes de retroinformações kinestésicas e proprioceptivas, donde surgem os centros de planificação. Em outras palavras, a área secundária é responsável pela organização da sequência dos atos motores. E a área primária apresenta unidades motoras de saída, onde a execução motora é desencadeada. Por exemplo, a criança vê o brinquedo, sente o desejo de pegar e elabora um plano para essa tarefa, área terciária. A sequência dessa organização ocorre internamente, a área secundária. Então, ela coloca as áreas primárias em ação, se levanta e vai até o objeto, concluindo a ação. E essa ação ela vai ser avaliada pelas áreas terciárias. Se foi produtivo e benéfico, ela vai repetir essa ação. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock. Distúrbios nessa área levam à dificuldade de programar comportamentos complexos, desinibição de respostas a estímulos irrelevantes, dificuldade na tolerância, na autoavaliação, na autorregulação, ou seja, não leva a distúrbios de entrada nem distúrbios motores, mas distúrbios de processamentos mais complexos. E Luria sugere, dentro do contexto do desenvolvimento neuropsicológico, 5 estágios evolutivos fundamentais para compreender a ontogênese da aprendizagem. Entre 0 e 12 meses, nós temos o desenvolvimento da unidade de vigilância, mais relacionada à atenção, e também o desenvolvimento das áreas motoras e sensoriais primárias. Depois vem o desenvolvimento das áreas motoras e sensoriais secundárias, de 0 a 5 anos. Logo após, nós vamos ter, de 5 a 8 anos, o desenvolvimento das áreas sensoriais terciárias, de entrada. E, por fim, as áreas de planificação ou as áreas de saída, de 12 a 24 anos. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick. Com isso, fechamos o conteúdo de sistemas funcionais. Assunto bem complexo, mas, como comentei, foi apresentado de uma forma didática e bem simples. É importante dar continuidade e aprofundamento nesse assunto, pois é muito importante compreender esse processo de funcionamento cerebral que vai nos ajudar a entender o processo de aprendizagem.